Olá pessoal, vamos dar início aqui a uma série de aulas ligadas a questões das entrevistas no mundo digital. A gente tem visto e tem feito bastante entrevista via plataformas da internet, mas isso não é proibido. A gente sempre diz que o melhor é face a face, mas a tecnologia pode e deve ser usada sempre, né, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Agora, é preciso ter calma, é preciso ter algumas técnicas para que você não corra nenhum tipo de risco, assim como qualquer cidadão corre, né, estando no mundo virtual. A questão é que nós temos uma responsabilidade muito grande porque nós retransmitimos informações. Então, quando a gente pensa em fazer uma entrevista no mundo digital, nosso cuidado tem que ser um cuidado ainda maior. Tem uma história que, que é muito. Ela não diria que é famosa, mas é uma história que aconteceu com um professor é, e ele estava. Professor que tinha acabado de se divorciar, né? E ele visitou alguns sites de namoro. Ele conheceu uma bela mulher lá, uma mulher da República Tcheca, né? Você vê que longe, né? Ele era um professor norte-americano, conheceu uma mulher na República Tcheca e após uma série de e-mails, sessões de bate-papo, tal, aquela coisa toda de sites de namoro, ficou óbvio que essa mulher, ela era uma modelo, né? E ela queria largar a profissão e se casar com ele. Nunca passou na cabeça desse professor que essa mulher poderia ser uma impostora, né? E ele também nunca perguntou por que uma jovem modelo como ela, né, estaria interessada em um professor já mais com uma idade a mais que ela. Bom, enfim, depois dele tentar falar algumas vezes com a garota por telefone, ela ela não tinha aberto o telefone para ele, mas assim, ela falou assim, ó, vamos nos encontrar então, né? E tudo que o professor tinha que fazer era viajar para Bolívia, onde ela estava trabalhando como modelo, e encontrá-la lá, né? E aí ele concordou, porque imagina, né, uma situação dessa, ele já tinha conversado muito com ela pela internet e tal, mas estava louco para encontrar com ela pessoalmente. E aí ele concordou e, cara, ele chegou com um certo atraso na Bolívia, depois de um problema na passagem. O que aconteceu? Ele descobriu que a sua namorada, entre aspas, já havia deixado o país. E aí, só que ele entrou em contato com ela pela internet de novo e ela disse para ele não se preocupar porque ela enviaria uma passagem para Bruxelas, na Bélgica, né, onde ele poderia encontrá-la enquanto ela fazia uma outra sessão de fotos. O único pedido que ela fez, né, ela ia mandar essa passagem para ele ir para Bruxelas. O único pedido que ela fez foi trazer uma mala que ela havia deixado na Bolívia, que ela havia esquecido na Bolívia. Bom, a passagem chegou para ele pegou a passagem, pegou a mala dela, onde ela tinha indicado para pegar, e ele entrou no avião e numa escala ainda em Buenos Aires, a mala foi vasculhada. Dentro da mala havia cerca de 2 quilos de cocaína. E o professor foi acusado de tráfico internacional de drogas. Bom, a modelo da República Tcheca, o nome dela era real, a mulher desse nome era real, mas quem estava conversando com o professor não era bem essa modelo, né? O professor passou um tempo na prisão e ele até recebeu uma pena um pouco mais leve porque ele conseguiu comprovar que ele havia sido vítima de um golpe, mas ele passou um tempo na prisão e lá na prisão é que os companheiros de cela dele conseguiram convencê-lo
de que ele estava conversando provavelmente com um homem, né, que estava se passando por essa mulher tcheca. Bom, você pode pensar então que eu, como um professor, nesse caso de entrevista, iria recomendar para que você ficasse longe do mundo digital, né? Especialmente quando a gente vai tratar de entrevista. Mas não é bem essa a questão, né? A gente então vai ter alguns procedimentos de cuidados, né? De precauções, algumas precauções para que a gente não caia em situações como essa. Vamos lá? Então, na internet, todos podem ser quem quiserem, né? Essa história do professor traficante, ela é muito importante para a gente entender esse processo, porque efetivamente a gente só percebe que as coisas se complicaram mesmo quando a gente encontra essas pessoas no mundo real, né? Então, a dificuldade aqui é que em algum momento a gente pode cair numa situação como essa. Porque a gente vai sendo levado, a gente vai sendo ludibriado, às vezes assim, por carências próprias, né, por desejos que nós temos, né, por diversas situações. Nós temos que entender que as nossas limitações humanas muitas vezes nos levam a erros grosseiros. E a internet é um campo muito fértil para que esses golpes aconteçam, né? Embora seja ótima para várias situações, é ruim para outras. Então a internet ela é ótima para quê? Pessoas que são introvertidas são sensacionais, né? A internet é um campo sensacional. E a gente, como jornalista, consegue encontrar muitas informações também nas redes sociais das pessoas que são mais introvertidas. Eu já fiz muita entrevista com pessoas que eram introvertidas, falaram muito pouco na entrevista e eu descobri muito mais nas redes sociais sobre ela, né? Sobre gostos, preferências, etc. Então, quer dizer, a dinâmica da internet permite um tempo suficiente também para essas pessoas darem entrevistas. Então, quando você perceber que às vezes a pessoa é muito introvertida, se você criar uma situação de entrevista, pode ser por FaceTime ou pode ser mesmo pelo WhatsApp, né, em tempo real, desde que você já se certificou que seja a pessoa efetivamente, pode ser interessante, né? A dinâmica da internet permite que a pessoa formule respostas mais significativas, né? Como os introvertidos sentem muita dificuldade para iniciar conversas, principalmente com estranhos, as redes sociais, elas eliminam essa pressão, né? Conversas assim pela internet também permitem que essas pessoas se expressem sem receber uma interrupção muito forte das pessoas que são mais extrovertidas. Isso acontece muito, né, com quem é tímido, principalmente porque muita gente tenta se expressar e quando está no meio de um raciocínio, alguém mais despachado entra no meio, termina a frase e aí a pessoa se recolhe efetivamente. Outra coisa importante que quando a gente faz uma entrevista, e é ótimo isso na internet, quando a gente pega pessoas introvertidas pela frente, é que essas pessoas introvertidas, essas pessoas mais tímidas, ficam mais inclinadas para dizer aquilo que elas realmente pensam, né? Sem se preocupar com uma resposta negativa que possa acontecer de repente com uma comunicação face a face, né? Então, a internet é ótima para você entrevistar pessoas que são mais introvertidas, mais tímidas. A internet é ótima para a gente encontrar algo em comum também com outras pessoas que nós estamos entrevistando e encontrar algo em comum com essas pessoas que a gente está entrevistando acaba fazendo com que a gente desenvolva uma certa empatia, né? E essa empatia, né? Esse momento assim mais próximo entre duas partes pode facilitar muito mais a entrevista. A internet é ótima para a gente conseguir checar dados e checar pessoas também, principalmente, né? Ela é rica em informações, ela fornece uma quantidade muito grande de informações, principalmente para a gente saber exatamente quem é quem. A rede tem que ser vista, gente, como uma ferramenta para aprender mais sobre a pessoa que você está considerando
para desenvolver uma entrevista. Obviamente que essa busca de informações, ela é assim, ela não é 100% exata, mas ela te dá uma indicação muito forte, né? Ela te dá uma indicação bem interessante sobre tudo. Agora, a internet pode ser ruim também para a gente saber a verdade, né? Por quê? Porque, no fundo, a gente nem tudo é o que parece, né? Então, muitas vezes, a gente vai ter situações em que nós vamos ter o desenvolvimento de uma entrevista que parece ter sido muito legal, mas não foi bem. A internet é ruim também para a gente confiar nas pessoas, assim como a gente falou agora há pouco na historinha do professor. E aí, então, o que a gente pode aprender com tudo isso, né? Até agora. Que essas relações na internet podem ser muito poderosas, eu acho que sim. Quanto mais a gente pode ter relações muito poderosas, assim, tanto quanto as interações face a face. Eu acho que se a gente souber trabalhar e fazer a entrevista dentro de um círculo de segurança, isso pode ser muito legal. Nem tudo é exatamente o que parece, né? Então, assim, perfis falsos povoam naturalmente a internet e é importante que a gente se precaveja com isso, ou seja, fique muito atento com tudo que está acontecendo. Existe um caso recente de um jogador de futebol chamado Colibri, um sobrenome não, um apelido de Colibri. Colibri, um jogador do Nacional do Uruguai, foi vendido para o Valência da Espanha por 5 milhões de euros. Era uma venda muito alta para os padrões do Nacional do Uruguai e para o Valência uma aquisição importante porque o Colibri era considerado um dos nomes mais promissores do futebol uruguaio, né, na atualidade. E as informações que chegaram do Colibri eram muito boas. Os vídeos que existiam sobre ele fazendo gols na internet, no YouTube, eram sensacionais, gols espetaculares, performances muito boas, né, também nos jogos, enfim. Essa venda do Colibri do Nacional para o Valência da Espanha entrou em 180 jornais online mundo afora, foi publicado. E foi repercutido também em alguns programas de televisão. Até aí tudo certo, tirando o fato de que o Colibri não existe. Ou seja, tudo isso foi um embuste, tudo isso foi uma trollagem que um grupo virtual criou para poder provar que a imprensa acreditava muito naquilo que parecia, mas não checava exatamente a verdade. Mais de 180 publicações online no mundo foram, então, autenticadas como sendo publicações, veículos que não checavam suas informações, porque receberam um material de alguém com textos muito bem escritos, com links bem arquitetados. Os jogos do Colibri no YouTube existem, mas são todos em que os jogadores aparecem a uma longuíssima distância, você não consegue identificar se realmente é o Colibri ou não, e se é o Colibri exatamente, que foi apresentar também uma fotografia, foi pego uma foto fake e colocado para a imprensa. Ou seja, a gente teve aí uma relação muito promíscua da imprensa com uma informação que não era verdadeira, né? Então, tudo isso desmoronou em que momento? Desmoronou a partir do momento em que um repórter do Uruguai resolveu fazer o óbvio. Recebeu a informação por e-mail, recebeu os vídeos, recebeu os links e resolveu checar a informação junto ao presidente do Nacional do Uruguai. E o presidente do Nacional do Uruguai salientou que eles não haviam vendido nenhum jogador
de nome Colibri, que aliás nem existia esse jogador no Nacional do Uruguai. Foi aí que a trollagem foi descoberta. Ou seja, nesse caso foi uma trollagem, foi sei lá, um experimento social, qualquer coisa, mas existem também as pessoas que são mal intencionadas, assim como no mundo físico, né? Então nós temos que aprender que a internet não é uma coisa assim tão simples em que a gente pode sair acreditando em qualquer coisa. Tudo pode parecer legal, mas tudo também pode ser falso, né? Existem pessoas que são mal intencionadas, existem pessoas que querem realmente causar muito prejuízo. Fraudes são muito mais comuns na internet do que a gente imagina. As questões dos phishings, né? As buscas, as capturas de leads, as capturas de leads, né? De públicos de interesse, em que são usadas ferramentas ilegais, né? Ou seja, a gente tem que ficar muito atento na internet para uma coisa: se for bom demais para ser verdade, assim como no mundo físico, é isso mesmo, ou seja, é bom demais para ser verdade. Desconfie, desconfie. Nada vai cair tão de graça assim para você. E ao entrevistar alguém ou buscar dados na rede, gente, todo cuidado é muito pouco. Todo cuidado é muito pouco. Redes sociais podem ser perigosas, nenhuma comunicação postada na internet possui garantia de permanecer privada. Você tem que assumir que as postagens são permanentes e públicas, assim como as comunicações face a face. Existem muitas enganações, então nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso que aparece na nossa frente. Quando vamos fazer entrevistas, temos que saber então, nesse processo, até agora que nós estamos conversando, que a internet ela é sensacional para uma série de ações que nós podemos fazer em termos de entrevista, mas a internet também é um grande poço perigoso, um pântano muito perigoso, em que o jornalista pode se afundar rapidamente caso ele não tome as devidas precauções. O que a gente fala de precaução? O que significa precaução? Né? Ou seja, como que a gente pode ficar esperto para se livrar dessas enrascadas, né? Ou seja, como que a gente consegue testar a veracidade no mundo virtual, né? Até mesmo vale muito para o mundo real, né? Para se livrar dessas enrascadas aí nas entrevistas. Como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue ter o discernimento de que aquilo que a gente está escrevendo na internet, daquilo que a gente está apurando na internet em termos de entrevista, existe algum tipo de segurança para a gente, né? Então nós temos que tomar um certo cuidado com isso e como que a gente fica esperto. Então a gente sempre tem que ter essa noção. A internet, gente, ela é imbatível em termos de quantidade de informação, mas a gente tem que ter claro que nem sempre a internet é o recurso mais rápido e nem sempre se pode confiar com o que está lá. A gente falou até agora sobre várias situações, ela é muito útil para achar contatos, achar endereços, achar personagens, achar especialistas, achar informação oficial, achar dados estatísticos, saber como que os jornais cobriram o assunto, enfim, uma série de questões. Porém, a gente tem que ficar muito atento, né? Se tudo aquilo que a gente conseguiu pegar, se na verdade pode ser checado, se pode ser confiado, né? Se a gente tem de repente uma informação concreta na mão, se a gente tem de repente uma má intenção que a gente acabou deixando se levar, né? De repente por uma sedução, alguma coisa assim. Como que a gente pode ficar esperto também tecnicamente e na prática? Vamos lá. Existe uma técnica que a gente chama técnica do então na entrevista. Vou dar um exemplo assim de uma conversa entre pai e filho, tá? Quando você faz uma pergunta direta do tipo sim e não, sim ou não, né? Tipo a gente chama isso de pergunta fechada, né? O que é a pergunta fechada? A pergunta que dá o direito do entrevistado responder sim ou não, né? E quando você faz uma pergunta fechada do tipo sim ou não e a pessoa começa a resposta com um então, existe uma alta probabilidade de você ouvir uma mentira. Fica atento com isso. Isso indica que a pessoa está respondendo,
que está respondendo essa questão, ela está prestes a oferecer uma resposta que ela sabe que você não está esperando, né? Então, esse diálogo aqui que eu estou mostrando entre pai e uma filha exemplifica bem isso daí, ó. O pai falou assim: você terminou a lição de casa? A filha fala assim: então. Aí o pai fala assim: vá já para o seu quarto e termine a lição. E a filha: como você sabe que eu não terminei a lição? Bom, sou pai, eu sei dessas coisas. Né? Quer dizer, o pai não precisou esperar a filha terminar de responder, porque ela evitou responder diretamente. Sabia que o pai esperava um sim para a pergunta. Né? Ou seja, então você tem que tomar cuidado, porque a pessoa começou com então, não é simplesmente uma questão assim de isso aí não é nem um joguinho que a gente tem de internet. A questão é que se a pessoa se a pessoa foge da resposta direta, obviamente que ela está te preparando alguma coisa que não seja verdade. Olha só esse outro exemplo aqui, agora direto com o repórter, né? Uma pessoa que estava próximo do crime, mas ela negou ter visto qualquer coisa, né? Então veja só, repórter, você viu o que aconteceu no crime? A testemunha falou assim, então, de onde eu estava, era difícil ver qualquer coisa. Desculpa que ficou essa frasezinha final do outro slide aí. Ou seja, você faz uma pergunta direta para a qual ela sabia que se esperava uma resposta sim. Uma vez que começou a resposta com então, aí o repórter já pode saber que está prestes a responder algo muito diferente. Deixa a testemunha terminar de responder para não alertar muito sobre a questão da técnica, mas cara, esquece, sabe? Esquece. A técnica do então, ela só funciona com perguntas fechadas, em que as pessoas devem responder sim ou não, tá? Porque diferente assim, ó, se você faz uma pergunta aberta, né? Uma pergunta de análise, aí é outra situação. Tipo, você pergunta para a pessoa assim, ó, quem vai ganhar o campeonato, né? E aí a pessoa começa com então, obviamente que a pessoa está avaliando como responder, você tem que permitir que os outros terminem suas respostas, né? E aí sim, tudo bem. Mas, cara, pratique o hábito de usar questões diretas do tipo sim ou não e fique atento às respostas. Responder uma questão dessas com então ou não responder diretamente é um forte indicador de mentira e será necessária então uma investigação maior para você chegar na melhor informação. Outra situação é a terra do é. Quando as pessoas escolhem não responder com sim ou não, elas entram no que a gente chama de terra do é. Ou seja, aquela terra que pode ser que sim e pode ser que não. Portanto, fique atento. Terra do é, na verdade, é uma expressão em inglês, vem de uma expressão em inglês chamada the land of is, né? E ela foi, ela na verdade ela representa assim para os norte-americanos uma área muito cinzenta, que contém um labirinto aí de meias verdades, né? Desculpas, suposições, enfim, né? A gente pode, mas no fundo ela pode ser traduzida assim: se a pessoa não responde sim ou não, elas então estão te levando para uma situação que pode ser que sim ou pode ser que não, e aí a gente vai ficar com isso. Por exemplo, olha só essa conversa entre uma mãe e uma filha. A mãe fala assim: sua professora ligou hoje e disse que suspeita que você colou na prova. Você fez isso? A filha fala assim: eu passo 2 horas por dia estudando. Eu estudo mais do que qualquer pessoa que eu conheço. As pessoas que não estudam é que precisam colar. Não me acuse de colar. A mãe fala assim: eu não estou te acusando de nada. E a filha está sim. Enfim, a mãe perguntou uma questão direta do tipo sim ou não. O que a filha fez? Ela escolheu não responder com uma simples resposta. Em vez disso, o que ela fez, gente? Levou a mãe para um passeio aonde? Na terra do é. Terminou a resposta com uma acusação, que fez a mãe também entrar numa defensiva. O assunto já não era mais sobre trapacear na prova, mas sobre a mãe fazendo acusações infundadas. Quem tem essas experiências aí em casa? A mãe, gente, na verdade, poderia ter se prevenido muito contra a terra do é, reconhecendo que a técnica que estava sendo usada era essa e depois redirecionando a conversa de volta para o assunto inicial.
Vou dar um exemplo para vocês. Ó, se a gente redireciona a conversa, quando a gente é levado para a terra do a gente consegue escapar disso. Porque assim você vai saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Perguntas diretas, aliás, gente, só uma coisa antes da gente mostrar o exemplo: perguntas diretas encontram respostas verdadeiras. Verdade é muito simples, cara. Ela pode ser respondida com um sim ou não. Verdade não tem complicação, né? Ou seja, a gente não encontra complicação na verdade. Se a pessoa não está respondendo diretamente aquilo que você perguntou, é porque pode haver uma situação diferente, e aí você tem que investigar mais. Olha só um exemplo sobre como que a mãe deveria ter redirecionado essa conversa aí. A mãe fala assim: sua professora ligou hoje e disse que suspeita que você colou na prova. Você fez isso? A filha fala assim: eu passo 2 horas por dia estudando. Eu estudo mais do que qualquer pessoa que conheço. As pessoas que não estudam que precisam colar. Não me acuse de colar. Olha só, a mãe redirecionando a pergunta. Eu sei que você estuda muito e tem boas notas. Não foi isso que eu perguntei. Perguntei se você colou ou não na prova. Você colou na prova? Cara, não tem como você não identificar uma situação que pode ser uma grande mentira pela frente. Aí, qual que é o procedimento? O repórter tem que estar muito atento a essas fugas dos entrevistados. Tanto na técnica do então, como na questão da terra do em que você vai ser levado para uma zona cinzenta de proximidade, de uma zona cinzenta, né, de realidade, tanto em um caso como o outro, a gente tem que ficar muito ligeiro. Tem um outro detalhe também que a gente chama assim, ó, por que eu deveria acreditar em você? Também é uma técnica boa para a gente ter uma noção, né? Se o cara está dizendo a verdade depois que a resposta for dada. Ou seja, sempre que você fizer uma pergunta, a pessoa responder, e a pergunta é importante, ela quer, você está precisando de uma resposta bem assertiva, de uma afirmação, basicamente, faça a pergunta, receba a resposta e faça essa pergunta de volta quando essa resposta for dada. Por que eu deveria acreditar em você? Porque assim, ó, pessoas honestas vão responder diretamente para você, porque eu estou dizendo a verdade. Pessoas honestas transmitem informações, gente. Elas concentram-se na apresentação correta dos fatos. Quando as pessoas mentem, né? Ou seja, quando as pessoas respondem uma outra coisa que não seja porque eu estou falando a verdade, ou alguma variação, tá, dessa frase, você já pode perceber que a situação está difícil. Os mentirosos não podem depender de fatos, né, para estabelecer a credibilidade. O que eles fazem? Eles tendem a se vangloriar da sua credibilidade, então, para fazer uma versão de fatos mais crível, né? Ou seja, que você consiga acreditar mais. Eu volto a dizer, a gente volta a dizer o que a gente falou no slide anterior. A verdade é simples, a verdade não é complicada. Então, se a pessoa te dá uma resposta, você quer confirmar aquilo, faz essa pergunta aqui. E por que eu deveria acreditar em você? Se ela tascar em você porque eu estou dizendo a verdade, ou qualquer variação nesse nível, pode acreditar, né? Ó, dá uma olhada aqui nesse exemplo aqui de uma conversa também entre pai e filho. Ó, havia 10 reais na minha gaveta hoje pela manhã. Não estão mais lá. Você pegou? O filho fala assim, não sou ladrão. O pai fala, filho, eu não perguntei se você é ladrão ou não. Perguntei se pegou o dinheiro que estava na gaveta. Por que eu deveria acreditar em você? Olha só a perguntinha aí para reafirmar a sua intenção. O filho fala assim, porque eu não roubei o dinheiro, estou dizendo a verdade. Eu sei que tá, eu acredito em você. Mano, é fácil. Desse jeito, você consegue certificar que a pessoa tá firme na verdade. Por que eu tô dando um pouco de exemplo de pais e filhos aí? Porque, cara, isso é da natureza humana. Eu tô dando exemplo para vocês na raiz mais básica do processo, que é na família, né? Se isso acontece dentro de casa, acontece lá fora também. Né? Então, assim, só para que você entenda que nós não estamos falando aqui de uma situação extraterrestre, nós estamos falando aqui de uma situação humana mesmo. Pessoas, quando tendem a encobrir a verdade, quando tendem a mentir, que pode ser que a pessoa esteja até com medo na hora de dar uma informação e aí ela vai mentir, mas mesmo assim você tem que identificar essa mentira, você tem que identificar por que isso
é um problema. E isso, gente, na internet é ouro, né? Então a gente vai sempre ter essas conversas com entrevistados, seja por WhatsApp, seja por outro tipo de plataforma virtual que a gente esteja conversando. Aproveite para utilizar essas técnicas, para você conseguir escapar de situações mentirosas. Em conversas na internet, então, principalmente por mensagem de texto, gente, faça isso. Essas técnicas não são invasivas, né, para testar essa veracidade do interlocutor. Elas são tão sutis, na verdade, que ninguém vai perceber que está sendo testado, né? São indicadores de mentiras, não provas. Presta atenção nisso, tá, gente? São indicadores de mentiras, mas não provas de uma mentira. Mas já é um baita começo para que você fique atento e consiga se certificar de que alguma coisa ali não está certa e que você de repente pode ter ali pela frente um predador online na sua frente, né? Então fique atento com isso para que você tenha que investigar mais. Outra coisa importante, só para a gente fechar essa primeira parte, que são as mentiras em perfis. Isso aqui é muito simples, a gente já está cansado de saber disso, né? Mas eu só queria reforçar também, porque quando a gente vai fazer uma entrevista na internet, muitas vezes a gente faz a referência nos perfis das redes sociais. Pessoas mentem e muito sobre seus atributos físicos ou profissionais na internet, tá, gente? Fique muito atento com isso, porque nem mesmo as fotografias são tão precisas. Na verdade, o que a gente está falando aqui, no sentido de mentir num perfil, não estou querendo dizer que todo mundo é do mal quando faz isso, né? Mostrar o lado bom para causar uma boa primeira impressão não é bem um pecado mortal. Mas em se tratando do nosso caso aqui, de ser uma entrevista jornalística, todo cuidado e toda checagem são necessários para que a gente possa se sentir à vontade, para que a gente consiga identificar situações que podem nos prejudicar, né? Então, assim, um perfil mentiroso pode atrair um amigo, um pretendente, mas, na verdade, pode atrair um jornalista, mas uma vez que a mentira foi descoberta, tal, a gente já consegue identificar isso, a gente já consegue também ir eliminando algumas possibilidades, né? Então, assim, se a gente vai se aventurar nesse mundo de entrevistas via internet, que a gente consiga também ter um pouco dessas precauções, beleza? Gente, essa primeira parte é para a gente já ter uma primeira noção de como se faz uma entrevista pela internet, e a gente consiga também já adotar algumas técnicas de identificação de situações que não são verdade, situações que são mentirosas e que vão exigir da gente uma outra investigação, beleza? Então, na próxima aula, a gente continua nessa toada para a gente poder cada vez mais ficar afiado nessas técnicas de entrevista. Grande abraço para vocês, até mais. Valeu!